Senhor Jesus. Ainda de pé, igreja, abre a tua Bíblia em Gênesis. Aleluias, continue orando, pode continuar orando. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Gênesis capítulo 12. Fala assim para o teu irmão: Deus vai falar contigo. Gênesis 12. Todos acharam amém? Amém? Visitante, fica aí perto, abre a Bíblia para ele aí, meu querido. Gênesis 12, capítulo 1, versículo 1, melhor. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoares. Fala, abençoareis o que te abençoares. Amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Fala, todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Um capítulo para frente, capítulo 13, versículo 14. A minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: e disse Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha o lugar onde estás, para o lado norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que te vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, diz pó da terra. De maneira, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei esta terra. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então o levou fora e disse: olha, Abraão, para os céus, diga os céus. Quantas estrelas se pode contar? E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça. Fala, justiça. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, essa palavra é o Senhor, meu Pai, que vai ministrar aqui. Sou apenas um vaso nas tuas mãos, instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Tu conheces a cada vida aqui desta noite, Pai. Tu conheces a cada coração aqui nesta noite. Venha, Pai amado, faça a tua obra acontecer em nós. Faça a tua obra manifestar através das nossas vidas. É a tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido? Podeis assentar aí. Eu quero que você marque o versículo aí de Gênesis e você vai lá para João 5:30. Marca essa página aí, fica aí com a marca na página em Gênesis e abre lá em João 5:30. João 5:30. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus dizendo: eu busco a vontade do meu Pai e não busco as minhas vontades. Amém, meu querido? O que nós vamos falar aqui nesta noite é algo maravilhoso que Deus tem tocado profundamente no meu coração.
E eu quero que isso também chegue no teu coração. Que isso também faça você caminhar com mais alegria. Que isso faz você prosperar na tua vida. O que eu tenho para falar aqui? A visão que transforma a nossa visão. A visão que transforma a nossa visão. A visão que transforma a nossa visão. Deus trabalha com uma ferramenta muito maravilhosa através das nossas vidas. Pelo meio natural e pelo meio sobrenatural. Semana passada, no final do culto aqui, eu disse um pouco a respeito disso que eu vou dizer. Deus nos deu uma ferramenta e Deus trabalha nessa ferramenta, tanto no espiritual como no natural. Quem sonha, quem tem sonhos aí? Sonhos à noite, dorme, acorda com sonhos, né? Eu também tenho. Essa é uma ferramenta de Deus, é algo que Deus colocou dentro de nós. A maneira de sonhar. Só que tem os sonhos que a gente está acordado e ao mesmo tempo a gente está sonhando. Essa é outra ferramenta que Deus colocou na minha e na sua vida. Para um único propósito, para te impulsionar a ver lá na frente. Para que você possa planejar o teu futuro, para que você possa saber qual o caminho que você tem que trilhar. Quem fez planejamento para esse ano? Quem está sonhando com algo lá no final do ano? O que você está vendo de você mesmo lá no final do ano? Como é que você está vendo? Então, a visão que transforma a nossa visão é nós temos a visão que Deus tem de mim e de você daqui a uns anos, daqui a alguns meses. A palavra aqui em Abraão, e não é só Abraão, você vai ver aquilo que eu vou falar também acontece e aconteceu e acontece até nos dias de hoje. Eu vou citar Abraão, mas tem a Josué, tem José, que é um sonho onde ele tem em Davi, tem nos discípulos. Tudo isso que eu vou falar é a maneira como Deus trabalha nas nossas vidas. Hoje eu estou pregando aqui, hoje eu estou ministrando. Em outubro eu fui ordenado a pastor, mas essa palavra ela foi lançada para mim há mais de 10 anos atrás. Então, lançada no meu coração, algo que Deus já estava vendo que eu ia estar fazendo hoje aqui. Só que eu não sabia, mas Deus sabia. Então ele lança uma palavra, lança uma promessa, lança uma visão daquilo que Deus já está contemplando de você e de mim lá na frente, para que você possa acreditar nele, para que você possa não desistir quando as dificuldades baterem na tua porta. E se eu não acredito, eu estou aqui, não foi porque foi fácil, foi muito difícil eu estar aqui hoje. Hoje assim, no sentido, estou pregando aqui, fui ordenado a pastor. Eu poderia ter desistido, mas algo não me fez desistir. E o que não me fez desistir foi a promessa de Deus na minha vida. E não a promessa no sentido de que está realizando, não. A promessa em forma de semente lançada dentro do meu coração. A promessa, ela é uma semente dentro do teu coração, para que ela possa ficar ali germinando, criando raiz, e com o tempo começa a florar a promessa que Deus lançou sobre a tua vida. Talvez hoje você só está no sentido da própria semente está dentro de você, é a semente fechada. Mas Deus colocou uma semente de promessa sobre a tua vida. Alguns podem estar com um estágio que a semente abrochou, explodiu. Ela está começando a criar raiz, começando a criar profundidade. Para alguns aqui, essa semente já está aflorando para cima, já está começando a aparecer. Já descobriu a terra, já começa a aparecer os primeiros ramos, os primeiros galinhos, a primeira folha. E assim você vai ver, Deus trabalhou com Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é uma semente de uma visão de que Deus estava contemplando algo, mas trazendo para Abraão naquele dia. E hoje Deus está trazendo, ei, Igreja Batista da Paz, aquilo que está vindo para você são grandes coisas. E hoje eu profetizo que grandes coisas vão acontecer, porque Deus já está vendo isso acontecer nas nossas vidas este ano. Isso é uma semente, isso é uma promessa que está germinando, que está frutificando. Grandes coisas, fala para o teu irmão, grandes coisas vão acontecer, meu irmão, nessa igreja.
E não é da boca para fora, é promessa de Deus para nós. Repito, quem estava aqui aos cultos de terça com o pastor Rogério e ao Recal, qual que foram as palavras? Usaram as mesmas palavras, as mesmas coisas de uma promessa lançada sobre essa igreja. O que Deus estava fazendo? Igreja Batista da Paz, eu estou vendo lá na frente coisas acontecendo, e hoje eu estou revelando ao teu coração, para que isso crie em vocês a raiz, a profundidade. Deus falou, a igreja vai encher, pessoas vão retornar, pessoas vão ser alcançadas. Essa igreja aqui você vai ter que chegar cedo para pegar o culto, se tiver nesse nível aqui. Vocês vão ter que chegar cedo. Amém? Você acredita nisso? Então é uma semente lançada. E a coisa que Abraão fez, ouviu e de prontidão obedeceu. Agora é hora de sair. Toda promessa que é lançada, toda visão do futuro que é lançada no teu coração, é para que você possa responder imediatamente. Se a promessa ainda não chegou na tua vida, é porque talvez você não vai responder imediatamente. Tem coisas que vão ser realizadas e que precisam de atitudes imediatas. E tem coisas que vão sendo amadurecidas. Então a visão que Deus estava colocando em Abraão e que Deus está falando em Igreja Batista da Paz é essa. Eu estou vendo lá na frente e estou te revelando hoje algo que está acontecendo, e da qual meus olhos estão contemplando. Abraão viu a terra que ele ia chegar? Abraão não viu. A visão vem para que possamos visualizar o futuro. A promessa gera em nós uma visão. A visão nos leva a um propósito. E um propósito nos leva a cumprir uma missão. A promessa gera em nós uma visão. Deus lança uma promessa. Você começa a visualizar aquela promessa na tua mente. Ah, vai ser assim. Cara, quando tiver cheio, vocês vão ter que chegar cedo, irmão. Nós vamos ter que ter 2 cultos. Porque você já está começando a sonhar como é que vai acontecer as coisas. Então foi gerada uma visão na nossa mente de como que vai ser o fluir de Deus neste lugar. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas, aleijados vão se levantar, cegos vão ver, coxos vão se colocar de pé, famílias vão ser restauradas. Então você começa a visualizar, a ter uma visão. A promessa gera uma visão. A visão nos leva a um propósito, de pregar o evangelho. Opa, para que eu tenha que cumprir essa visão daquilo que eu estou sonhando, eu tenho que ajeitar as coisas aqui, eu tenho que alinhar, eu tenho que colocar tudo em ordem, eu tenho que colocar a liderança em ordem, eu tenho que colocar o hall de membro em ordem, por isso é um aplicativo. Porque senão, se ela crescer com um nível que nós estamos hoje, a gente se perde. Mas com estrutura e organização, a gente sustenta. E o que Deus está fazendo hoje? Colocando alicerce para que vocês possam, para que a Igreja Batista da Paz possa sustentar o crescimento que está por vir. Cadê o irmão Chiquinho? Eu acabei de ver aqui, irmão Chiquinho. Você constrói uma casa sem alicerce? Não, irmão Chiquinho, por quê? Fica mais barato, você economiza. 2 andares só, sem alicerce. O que Deus está gerando em nós é criar alicerce. Você é o alicerce do que estão para vir. Você é o alicerce das pessoas que estão por vir. Se coloque em ordem, se coloque em prontidão. Porque tem pessoas que você vai chegar a você e não vai chegar a mim. Para você ser o alicerce dela. Você é o alicerce das pessoas que estão por vir, igreja. Vocês podem vibrar comigo? Então começa a colocar em ordem a casa. Deus começa a trabalhar no nosso meio, colocando as coisas em ordem. Esses avisos que eu dei aqui, ó, os aplicativos, olha o data show, olha a música, como a gente está controlando, olha o cadastro de membro que a gente está fazendo, é colocar a casa em ordem. Olha o ministério infantil, é colocar a casa em ordem. A recepção tem que colocar em ordem, o estacionamento tem que colocar em ordem, porque quando chegar o crescimento, a gente tem alicerce, estrutura forte para suportar e aguentar o crescimento que está por vir. Você crê ou não crê, meu querido? É Deus falando contigo, é Deus gerando uma promessa, gerando uma visão para que a Igreja Batista da Paz possa sonhar com o crescimento que está por vir.
com as pessoas que vão chegar em nosso meio, e da qual a gente vai ser bênção na vida dela, e elas vão ser bênção nas nossas vidas. Acho que até o final do culto você já pegou essa visão, e você vai estar explodindo de alegria como eu estou. Aleluias. Você vai sair do teu lugar e vai começar a celebrar, porque o crescimento vai vir, e você vai ser o alicerce. Igreja Batista da Paz, se coloque em pé. Calma, não fique em pé, é só uma, né? Se coloque em pé, organiza a tua casa. A tua casa é você. Organize o seu tempo de oração, o seu tempo de estudo. É isso que Deus está falando. Ei, Batista da Paz, coloque em ordem a tua casa. A estrutura daqueles que estão vindo vai passar pela tua vida. A palavra profética daqueles que estão precisando vai sair da tua boca. A oração que essas pessoas estão precisando é tua. Deus usa todos, porque todos foram chamados como embaixadores, todos foram chamados como sacerdócio real para servir ao Deus, para proclamar as boas novas do Senhor. Você foi escolhido. Aleluias, meu querido. Então gera em nós, essa promessa gera em nós agora a visão. Nós temos a visão. Ah, vai ser assim, vai ter 2 cultos, 2 ministérios de louvor, aleluia, aleluia. No começo, 2, aleluias, mais ministério de louvor. Vai ter um ministério de teatro maravilhoso aqui. O nosso ministério infantil vai virar referência nessa cidade, aleluias. Nós vamos ter uma estrutura firme, fundamentada na visão do Senhor. E ela gera um propósito, e ela leva a cumprir uma missão. O que é a missão? A missão se cumpre diariamente. A missão se cumpre diariamente. Fala para o teu irmão, a missão se cumpre diariamente. É isso, é aquilo que nós precisamos executar hoje. Vou usar aqui o outro, né? Tem 2 aqui, né? Tem o Márcio Angelosi e o Márcio Arguelho. Ele ainda está servindo a aeronáutica e o Márcio serviu a base. Vocês deixam para ir para a guerra e treinar lá? Como que é? Vocês treinam lá na guerra, na hora da guerra? Como que é que funciona lá, Márcio? Você que tem mais experiência. Pode falar, bem alto. O treinamento é realizado onde? Aqui, no meio da batalha? No meio da batalha aqui? Ou antes da batalha? Tem um treinamento, tem algo. Uma preparação, né? Uma simulação daquilo que vocês têm como que possibilidade de ser a guerra, né? Uma visão que vocês têm da guerra que vocês instruem hoje, né? Deus está falando, eu te dei uma visão, Igreja Batista da Paz. Hoje vocês precisam de treinamento, porque o que está por vir precisa hoje crescer em treinamento, em aliança, em alicerçar. Não é no meio da batalha que se ganha a guerra, é na preparação, é antes. É isso? É na preparação que você ganha a guerra? Quem está pegando aí? A nossa guerra, meu querido, Deus já está vendo. A palavra do Senhor assim, diz assim: se Deus é por nós, chega a dar. Se Deus é por nós, mas nós precisamos fazer e cumprir a nossa missão hoje. Olha que Deus está vendo esse amém céu aí. Fala para o teu irmão assim: eu vou ser o seu parceiro nessa. Eu sei que você está sentado tudo em grupinho, meu irmão. Não fica envergonhado, não. Tudo em grupinho. Fala assim para o seu irmão: vamos pegar junto nessa. Fala aí para ele. Fala, vamos andar junto. Vamos sonhar, vamos realizar. Vamos nos preparar hoje. Vamos nessa preparação aí, vamos nessa estruturação. Vamos. Eita, maravilhoso. Deus é bom. Deus gera em nós a possibilidade de ver o futuro, e esta visão nos fará cumprir o nosso propósito. Gera em nós uma semente de crescimento, de esperança, e de que esse dia vai chegar. A promessa se cumpre quando eu vou pular isso aqui. Quando não deixamos a dificuldade apagar a visão do que tem que ser preparado. A dificuldade chegam e os sonhos da nossa mente e do nosso espírito. As dificuldades chegam
Mas os sonhos da nossa mente, do nosso espírito, ele não tem que pagar. Eu estou aqui, meu querido. As dificuldades foram grandes. A luta foi tremenda. Mas eu quero falar para você. Foi a promessa que me sustentou aqui. Mas a promessa que me sustentou foi a minha. O meu querer que realizasse ela. Você tem que querer. Porque Deus... Depois a gente vai ler um texto aqui. Deus cumpre quando você responde a promessa. Abraão respondeu a promessa. Eu estava lendo hoje e tentei buscar. Deus profetizou na vida de Samuel. Desculpa. É Samuel, né? Rei, foi consagrado rei, depois veio Davi. Saul, né? Saul. Saul era para ser o rei eterno. Se eu estou errado, alguém me corrige. Mas ele se levantou, Davi. Estou errado? Se eu estiver errado, pastor, pode falar. Abre em Jeremias 18. Se eu não achar aqui. Você tem que querer, meu querido. Jeremias 18. Semana passada a gente leu sobre essa palavra aqui, sobre o vaso do oleiro, né? Um pouquinho depois abaixo do vaso do oleiro. Olha essa palavra aqui. Jeremias 18, versículo 7. É Deus falando aqui, falando assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer, ou melhor, do planejamento que Deus tinha para fazer. Deus está falando, se ela se converter daquilo, do mal que ela tem, tudo aquilo que eu planejei, que era derrubar, arrancar e destruir, eu me arrependerei e mudarei meus planos. Amém? Continuando, vamos continuar lendo aqui um pouquinho. Versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do que bem tinha planejado do que faria. Meu querido, a promessa se cumpre quando a igreja vai se levantar e obedecer à direção. Porque Deus contempla o teu futuro, mas só que Deus também pode mudar. A palavra é bem clara aqui. Eu tenho um plano. Se ele se arrepender, o plano de destruir e arrancar, eu me arrependo e mudo e dou paz, alegria para ele. Porém, se essa nação é uma nação que eu estou prosperando, ajudando, e se ela se corromper, esse plano que eu tenho, eu mudarei. Então Deus hoje, Ele colocou em nós uma semente que nos faz enxergar o futuro, nos traz hoje uma visão daquilo que Ele tem, fala para nós nos preparar, para nós nos levantarmos, porque Ele vai cumprir aquilo que a Igreja Batista da Paz se dispor a fazer. A dispor a obedecer. Então hoje é uma palavra e uma promessa e uma atitude. Qual será a sua atitude, Igreja Batista da Paz? Amanhã. É a palavra do Senhor. Mas vocês podem se alegrar, tá? Fica com essa carinha assim, oh meu Deus, agora, o que vai acontecer da gente? Eu não vou conseguir. A palavra diz que há um conselheiro, há uma pessoa que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do altar do Senhor. E Ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar a fazer. Da fraqueza vamos tirar a nossa força. Do nosso clamor nós vamos ouvir a voz e Deus vai responder às nossas orações. Aleluia! Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre que ensina todas as coisas. Porém, precisamos nos colocar de pé e colocar de posição. E saber que agora nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas e no meio de nós. Há o Espírito Santo, meu querido, a nos guiar.
Não é pela tua força, é pela força dele. Mas você precisa se achegar, se aproximar, chegar perto dele. Jeremias 29, 11. Vai um pouquinho para frente aí. Vinte e 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos ou os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que ele espera. E diz assim: então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscares com todo o vosso coração. E a palavra maravilhosa: e eu serei achado por vós. O que está faltando é a gente se ajoelhar, chegar na presença dEle, clamar pela presença dEle. Como foi dito semana passada, Deus vai ouvir até o seu silêncio, porque Ele ouve o nosso coração. Qual que é a tua posição hoje? Se aproximar dEle, invocar dEle. Os planos que Ele tem para nós são planos de paz e prosperidade. Amém, meu querido? Você pode dar um glória a Deus, aleluia aí, bem forte. Você pode dar um glória a Deus, aleluia aí, bem forte. Aleluia, maravilhoso Deus. Deixa eu voltar lá para a palavra de Gênesis. Então assim, continuando aqui um segundo tópico, vamos dizer assim. Tem promessas que vão se cumprir, mas que pessoas vão nos abandonar. Na vida de José, os irmãos deles abandonaram ele. Na vida de Abraão, ele teve que sair da família. Ló acompanhou, mas teve que sair. Por quê? Não sei. Em algumas situações, tem pessoas próximas que vão tentar apagar o seu sonho e a sua promessa de vida. A pessoa que tem maior potencial de destruir um sonho, uma visão de uma pessoa, é a pessoa que está mais perto de você. Você tem um potencial grande. Em um momento de dificuldade, aceitou a proposta de se deitar com a serva da tua mulher. Uma proposta. Mas Deus, onde Deus tem aliança, a promessa se cumpre. No independente do teu erro. Porque Deus, Ele continua fazendo a parte dele da aliança. A aliança tem duas responsabilidades, dos dois. Os dois têm responsabilidade na aliança. Deus sempre vai cumprir a parte dele na sua aliança contigo. Deus sempre vai cumprir a parte dele da aliança que Ele tem comigo e com você. A promessa se cumpre sem antes primeiro servirmos as pessoas. E nós vamos ver dois casos aqui que tem. Abraão. Vieram umas pessoas, eles começaram a servir eles. Está ali no versículo capítulo 17, 18 e 19. Um pouquinho para frente. Quando Abraão, aparece 3 homens, capítulo 18. E Abraão faz o quê? Se dispõe a servi-lo, sem mesmo conhecê-lo. Nós precisamos começar a servir uns aos outros aqui dentro da igreja. Nós precisamos ser o exemplo um para o outro e para aqueles que vão vir. A instrução, a preparação começa entre nós, organizando, ajudando, colaborando entre nós. A promessa se cumpre sem antes, primeiro, nós começarmos a servir uns aos outros. Coloca a tua mão para servir o teu irmão. Abraão teve que servir 3 pessoas. E a promessa também foi liberada através dela. José começou a servir ao Potifar. E depois serviu 2 pessoas preso em calabouço. E depois a promessa se cumpriu. Jesus começou a servir porque Jesus tinha um propósito definido e escolhido pelo Senhor. Uma promessa da qual Ele tem que se entregar para morrer por todos. Mas antes disso, o Jesus veio para
servir, não ser servido. Os discípulos, primeiro, eles teve que servir, para depois a promessa se cumprir. Primeiro, vamos começar a servir uns aos outros aqui dentro dessa casa. Você serve o teu irmão, seu irmão serve a você. É um momento de preparação. É um momento de que a gente tem que se enganjar. E o engajamento começa com nós aqui mesmo. Dá um glória a Deus, meu irmão. Confirma essa palavra. Fala, eu quero, eu vou. Porque a promessa é maior do que a hoje. Nós precisamos servir uns aos outros aqui. Começar a servir uns aos outros. A promessa se cumpre quando começamos a tirar pessoas das prisões. Foi assim com José. Foi assim com Jesus. Começou a tirar as pessoas das prisões. Prisão da alma, prisão do espírito, prisão da mente. Começou a liberar palavras proféticas. A tua palavra tem poder, sabia? Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Profetiza, 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 profetiza. Libera a palavra de bênção. Libera a palavra que vai dar vitória. Libera a palavra que vai dar prosperidade, alegria. O amém está ficando mais fraco por quê? Você tem que glorificar, meu querido. Você tem que começar a exaltar. Você tem que começar a exaltar ao Senhor. Porque o que hoje Deus começa a fazer em nós é gerar uma visão. O que Deus começa a gerar em nós é um propósito. O que Deus começa a gerar em nós é organizar, estruturar a casa. Para que as coisas possam começar a realizar aqui em nosso meio. A partir daquilo que nós vamos fazer hoje, a partir de hoje. Qual que é a tua resposta hoje? Para o tempo de crescimento que está por vir para a nossa vida. Qual é o tempo, meu querido? Kate, tem o vídeo da IB Paz aí, da Up Level aí. Tem aí. Eu quero que vocês contemplem esse vídeo. Pode apagar todas as luzes. Eu quero falar de algo, de um propósito que está surgindo no meio da juventude aqui dessa igreja. Para você ver o que uma visão faz. Como uma visão começa. O som também, tá? A igreja está vazia. Porém, a visão nos mostra o futuro. O propósito. A igreja está vazia, mas a visão nos faz enxergar ela cheia. Do sonho nasce uma visão. Da visão nasce um chamado. Pessoas orando. Do chamado nasce o propósito. Pessoas intercedendo. A visão do futuro. A visão que nós temos. Que jovens serão alcançados para celebrar e exaltar o nome do Senhor. Do propósito nasce a missão. De pregar o Evangelho. De anunciar o Evangelho. E a nossa missão é 600 jovens daqui a 5 anos. É de alcançar as pessoas e a missão começa hoje. A igreja está vazia hoje, mas a visão faz a gente sonhar com o futuro, com a realidade daquilo que Deus está vendo lá na frente. E é isso que Deus está nos mostrando, daquilo que Ele já está contemplando lá na frente, uma igreja cheia de jovens, pulando e exaltando o nome dEle. A realidade e o sonho, a realidade e a visão de Deus.
Tudo que Deus tem para fazer vai acontecer. A visão faz você chegar lá na frente e se preparar para hoje. Deus colocou uma visão no meio da juventude dessa igreja, alcançar 600 jovens em 5 anos. A realidade hoje é uma igreja vazia, um culto pequeno. Mas a visão daquilo está fazendo nós sonharmos. Está fazendo a gente se enganjar, está fazendo a gente se alimentar. E dizer, nós vamos alcançar, nós não vamos parar. É isso que a visão faz, meu querido. Faz você enxergar lá na frente, porque Deus já contempla tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus já up level, outro nível, um nível acima. É isso que a juventude da igreja está sonhando. A igreja vai sonhar com jovens? A igreja vai se engajar com jovens? A visão Deus traz hoje para nós, daquilo que Ele já está contemplando lá na frente. Essa é a visão de Deus. É isso que Deus quer fazer em nós. Trazer a visão dEle para sermos a nossa visão. Trazer a vontade dEle para que seja a nossa vontade. Eu não busco mais a minha vontade, eu busco a vontade dEle, porque Ele apresentou que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus mostra para a igreja hoje que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Já deu a visão do futuro. Já podemos sonhar, já podemos trabalhar, já podemos cumprir o propósito chamado para a igreja hoje. Porque grandes coisas estão. Eu creio, meu querido, porque foram diversas pessoas que falaram as mesmas palavras da promessa que Deus tem para mim. Eu só não falo para a igreja por uma questão ética, só uma questão ética. Mas eu quero que a igreja se lembre desse dia, porque o dia que aconteceu eu vou falar, era isso que Deus tinha para mim. Eu sou falho, eu sou pecador, sou miserável, dependo da graça do Senhor, dependo do teu amor, dependo da tua compaixão, dependo da tua misericórdia, assim como vocês. Se eu estou aqui, porque a graça também me colocou aqui. Você está olhando para você, será que eu vou ser capaz? Você vai ser capaz. Igreja Batista da Paz, vocês serão capazes. Vocês serão capazes. Não se olhe como pequeno, se olhe aos olhos de Deus. Deus hoje contempla a tua visão. Deus coloca hoje em nós a vontade de operar através das nossas vidas. Porque Deus nos abençoa e através de nós também abençoa outro. Deus faz em nós o começo, para nós também sermos o começo de outras vidas. Deus age por nós e por meio de nós. Deus opera a bênção para nós e por meio de nós. Deus age por você e por meio de você. Você está crendo, meu querido? E eu quero terminar aqui. Mas o primeiro você tem que entender algo. A justiça de Deus. Semana passada eu falei um pouquinho, né? Quem entendeu a justiça de Deus aqui? Vocês entenderam mesmo? Justiça de Deus é o ato livre da graça de Deus, pela qual nos redime de todo o nosso pecado e nos aceita como justo aos seus olhos, por meio de nós. A justiça de Cristo, ela vem até nós. É uma posição, é uma mudança de posição do pecador que antes condenado, agora participa da divina providência e nos inclui o perdão dos nossos pecados, pois é um ato de justificação de Deus que nos coloca em nós. Eu expliquei semana passada. Vou usar o Márcio Angeloso, meu cunhado. Ele tem uma condenação, ele cometeu um crime. E a justiça o pegou. A justiça hoje está apresentando ao juiz aquilo que ele fez, está o acusando, e realmente ele fez. E o juiz começa a analisar, realmente ele fez. O advogado começa a ver que a causa dele é perdida, porque ele realmente
fez. E aquilo que o advogado de acusação está falando é verdade. A sentença dele é certa. Mas alguém assume o lugar dele e fala: eu que fiz tudo isso. Fui eu que cometi o crime. Não foi o Márcio, fui eu. Agora a condenação que era para ser dele passa a ser minha, porque eu assumi a culpa. E agora o Márcio, que era para ser condenado, o Márcio agora é livre. O Márcio não tem ficha suja. O Márcio não pode ser condenado, porque alguém assumiu a culpa dele. Então o Márcio agora é justo perante a justiça. O Márcio não deve mais nada perante a justiça. A justiça não pode cobrar mais nada dele. O advogado de acusação não pode te acusar. Porque alguém assumiu a tua culpa, o teu pecado no teu lugar. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que não tem pecado assumiu o pecado de todos e foi feito a justiça de Deus. Deus mostrou a Abraão: Abraão, você está nesse lugar, nessa terra, começa a olhar tudo em volta aí. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo isso aí é teu e da tua família. Bendita será a família. A promessa que Deus fez a Abraão, Abraão não conseguiu ver com os olhos. Mas Deus já sabia e Deus estava lançando aos olhos de Abraão para ele contemplar. Abraão, se você puder contar as areias, esse vai ser o número da tua descendência, o número da tua família. Deus traz a Abraão algo que era costume dele, algo que era habitual, algo que era perto dele, que ele tinha realidade, para que ele pudesse tocar e ele ver. Pegasse areia e começasse a contar. Mas Deus, eu não consigo contar esse punhado aqui, como é que faz? Eu não consigo separar essa areia. Era algo da realidade, do convívio, de contato de Abraão. Aí Deus faz outra, que nós vamos ler aqui, vai lá, Gênesis. Abre em Gênesis aí de novo, Gênesis 15, 5. A fé é a certeza de que existem coisas que eu não posso ver. A fé é uma certeza de que tem coisas que já existem, da qual eu não posso ver. Vou trazer mais uma coisa aqui, antes de parar aqui. Golias. Davi e Golias. Golias olha para Davi. É esse gurizinho que vai querer me lutar contra mim? É esse menino? E começa a zombar de Davi. Esse gurizinho aqui que vai querer, eu sou homem de guerra. É esse cara aqui? Vocês estão de brincadeira comigo. E começa a zombar. O que ele não sabia, que aquele menininho, aos olhos de Deus, era o rei de Israel. Através da geração de Davi havia o Salvador. Aos olhos de Deus, a luta era contra um rei consagrado, contra um homem de guerra. Aos olhos naturais de Golias, era o homem de guerra contra um menino. Aliança. Quando Deus entra em aliança, só para explicar rapidão o que é aliança. Aliança de sangue, aliança divina. Quando Deus entra em aliança, Deus sempre cumpre o propósito dele, sempre cumpre a parte dele. Josué entrou em aliança, e aliança é algo muito forte, é porque nós não entendemos aqui no nosso conceito de aliança. Mas aliança, Josué entrou em aliança com os Gedeonitas, é isso? E era uma aliança que ele não poderia entrar, porque era uma tribo, um povo que Deus tinha falado, não entre em aliança, mas essa tribo enganou Josué. E Josué fez uma aliança. E essa tribo era pequenininha, não tinha força. Vieram outros reinos lutar com essa tribo. Gebeonitas, se eu não me engano, está em Josué, capítulo 9. Eles iam perder, porque vieram reis fortes
com armas fortes, poderosas, lutar com aquele que era pequeno, mas que tinha uma aliança com quem era grande. Vieram à força outros reinos lutar com aquele que não tinha força, mas tinha uma aliança com aquele que tinha força. Deus fez uma aliança com você. O inimigo pode ser forte, e você pode até ser fraco, mas você é aliançado com aquele que pode. Essa é a aliança. Essa é a aliança de Deus, a aliança de sangue. Quando você entra em aliança, tudo que é dele passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser dele. Só que eu não tenho nada para dar, e ele tem tudo para me dar. Eu não tenho alegria, mas ele tem alegria. Eu não tenho paz, mas ele tem a paz, ele me dá. Ele tem vida, eu não tenho vida, mas ele dá a minha vida e ele pega a minha morte. Eu era condenado, mas agora eu não sou condenado, eu sou livre, porque ele era livre e agora ele passa a ser condenado. É a aliança do Senhor. Você pode ser fraco, mas você se aliançou com aquele que é forte. E aquele que é forte entra em teu favor no dia da guerra, no dia da batalha. Esta é uma aliança, é um conceito de aliança. Igreja Batista da Paz, você pode estar se achando que é pequena, mas tem um Deus tão grande que vai trabalhar a teu favor, que vai vencer as batalhas que estão por vir. Deus está entrando em aliança com nós nessa noite, e está falando, renova a tua aliança, porque eu estarei na frente, lutando com vocês, lutando por vós, se colocando em posição de guerra, para cumprir o meu propósito na vida de vocês. Aleluia. E Abraão sempre, Deus entrou em aliança, Deus entrou em aliança com ele, aliança também, e Abraão também entra em aliança com o Senhor. Aqui vai algo muito sério, muito forte para nós hoje, nação brasileira. A palavra lá em Gênesis 13 fala assim: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem. Quem que é a nação que Deus estava levantando aqui? Fala Israel. E todos nós também. Aquela nação que abençoar Israel será abençoada, porque é uma palavra profética da aliança do Senhor. Vocês estão entendendo aí algo aí? Vai chegar um tempo de prosperidade para o nosso país, porque nós estamos começando a abençoar para ser abençoado. Nós estamos começando a fazer aliança com quem é aliançado com Deus. Para que vir uns israelitas aqui nos ajudar? Você viu, o povo é abençoado, né? Israel, meu querido, é desse tamanhozinho, pequenininho, mas tem o maior poder de guerra do mundo. Estou mentindo? Porque todas as nações tentam ir contra Israel, mas não vence, porque tem Deus uma aliança com eles. Aquele que tem aliança com Deus, Deus entra no teu meio, meu querido. Deus trabalha por você. Aqui é uma promessa feita. Eu nem estudei quantos anos para trás, quanto foi feito. Aqui você tem a quantidade de anos, pastores. Eu não lembro quando Abraão viveu aqui neste tempo, antes de Cristo. Lembra aí, pastor Adalberto? Vou colocar aí 3.000 antes de Cristo, sei lá. Uns 4 mais ou menos. Há 4.000 antes de Cristo, mais 2.000, 6.000 antes. A promessa e a aliança do Senhor se cumprindo. Abraão não viu, mas Deus já contemplava o futuro da nação, da família de Abraão, que sou eu e você. Somos nós, salvos, lavados e remidos com o sangue precioso do Senhor Jesus. É a aliança do forte com o mais fraco. Tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. E Deus não quebra aliança. Mas vamos terminar aqui, que está muito bom. Quando está bom, tem que terminar. Gênesis, capítulo 15. Versículo 5. Assim como eu estava falando, Deus começa a trazer a Abraão algo que ele tinha contato, para ele poder sonhar. Então Abraão tinha contato com a terra. Abraão poderia ver os céus. E Deus fala assim para ele: Abraão, olha para os céus. Se você puder contar as tuas estrelas, todas as estrelas, esse é o tamanho do teu povo, daquilo que eu estou prometendo para você.
Então Deus traz algo para que ele possa visualizar e sonhar, para gerar a fé e a certeza que Deus já operou lá na frente. É isso, Senhor? Nossa, eu não estou conseguindo contar, Pai. Mas é tudo isso? É a quantidade de areia, eu tenho que contar as areias, mas eu não consigo contar, então é muito grande. É o que foge da razão humana e vai para a razão de Deus. Aí vem algo maravilhoso. Vocês entenderam o que é justiça? Abraão, vamos lá, 5. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se a pode contar. Disse-lhe: assim será a tua descendência. Calma aí, agora vem o melhor. Se coloque de pé aí. Se coloque de pé aí. Pega a Bíblia aí, meu querido, você vai ler isso aí. Ou melhor, coloca aqui, Kate. Capítulo 15, versículo 6. Projeta aí. 6. Aquele que crê na promessa, aquele que ter fé na palavra que o Senhor lançou, será imputado à justiça. Não tem mais nenhuma condenação. Você, meu querido, quando você vive as promessas de Deus, Deus já te coloca como justo para viver as maravilhas do reino para a eternidade. Vai ser acreditado a justiça de Deus, a libertação. Não tem condenação para aqueles que vivem a promessa de Deus. É crer, meu querido, é ter fé. Foi imputado uma justiça, foi imputado salvação, foi imputado uma aliança eterna, porque ele creu na promessa, ele contemplou a promessa com teus olhos, ele contemplou uma visão que foi gerada. Contemple a visão que está sendo gerada de nós, Igreja Batista da Paz. Contemple a promessa que Deus está trazendo para nós, porque você vai ser imputado como justo, e a oração do justo pode muito em teus efeitos, porque tem um Deus que nos ouve e nos responde. Você já mora no céu por crer na promessa. A justiça completa só veio com Jesus, mas Deus já estava acreditando ele ser o pai da fé. E a fé trouxe a justiça o livrou da condenação. E hoje Abraão já pode ver toda a tua família pela promessa que foi gerada no teu coração. Hoje você é justo, hoje você é livre. Vive as promessas, crê, tenha fé em Deus, que Deus não volta atrás, a tua palavra se cumpre. Quem pode celebrar aí? Celebre, 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 celebre. Crê na promessa de Deus. Tenha fé. Eita Deus. Aleluias.